Empate em 1-1 no primeiro clássico empatado. Empate em 1-1 no primeiro clássico alagoano dessa temporada de 2026. Eu fiz os comentários na Sportsnet e vou trazer a minha percepção sobre o que aconteceu durante a partida. Bom, vamos dividir aqui primeiro e segundo tempo para poder a gente entender realmente como é que foi o jogo. No primeiro tempo, o CRB começa muito bem. Começa fechando as linhas, começa com a pressão alta, um grande jogo do Christopher. Ele que estava fazendo a função de primeiro volante, carregando essa bola, ajudando na saída de bola. A gente estava vendo saídas diferentes, né? O CRB saindo com o Christopher pé a pé, mas sempre buscando com que essa bola chegasse no Mikael, ali o jogador que estava funcionando como centroavante de referência, e os meio-campistas da equipe do CRB, eles estavam próximos do Mikael para poder tentar pegar esse rebote e fazer com que o jogo girasse ali na entrada da grande área da equipe do CSA. O CSA estava jogando, utilizando mais a velocidade e fazendo com que o Kailan, ele fosse o ponto central dessa equipe. Então, os meio-campistas da equipe do CSA jogavam muito mais próximos do que os meio-campistas da equipe do CRB, justamente pela formação e pela estratégia adotada pelo CSA. O CSA estava com o Kailan sendo esse primeiro homem que aproximava a bola dos outros jogadores, que eram o Dudu Figueiredo e o Igor Guilherme, cada um de um lado, e eles carregavam essa bola até chegar principalmente nos extremos. Só que o jogo do CSA é muito pelo lado esquerdo. Quem estava caindo hoje no lado esquerdo foi o Matheus Souza. E para o Matheus Souza funcionar, ele precisa de um apoio, que é o Kaique. O Kaique, que é um lateral muito ofensivo, só que o Kaique não estava conseguindo subir tanto, porque as suas costas estavam desprotegidas pelas subidas de Thiaguinho, atacando muito esse espaço, e também o Mikael. O gol do CRB sai a partir de uma jogada pelo corredor central, em que o Mikael chuta, mas depois disso, depois que o CRB abre o placar, esse lado, essas costas do Kaique ficam completamente desprotegidas, ele não consegue sair para ajudar a equipe ofensivamente, justamente porque o Thiaguinho fica se movimentando para poder puxar essa marcação e o Mikael fica o tempo inteiro jogando naquele espaço. O Lucão, que está fazendo o Ryan, que estava fazendo a marcação daquele espaço para fazer uma cobertura defensiva do Kaique. Então esses jogadores eles ficaram bem presos. Isso foi tudo mérito estratégico do CRB. O CSA conseguiu se segurar da maneira que estava ali durante o primeiro tempo. Na virada para o segundo tempo, até comentei na transmissão, o Felipe Santos, que estava narrando, ele me perguntou o que eu achava, se já deveria fazer alguma mudança. Eu disse que não, que eu achava que as duas equipes deveriam voltar com os 11 que saíram para o intervalo, e se alguma coisa mudasse, é que realmente ali, a partir de 10, 15 minutos do segundo tempo, que dava para pensar em mudanças. E foi exatamente isso que as duas equipes fizeram. Voltaram com os 11 iniciais e mudaram a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo. As mudanças feitas pelo CSA surtiram mais efeito do que as mudanças feitas pelo CRB. Inclusive, no finalzinho do jogo, o CRB até colocou... até tirou um atacante, que foi que entrou, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, o Luizão. Se não me falha a memória, o Luizão entra no finalzinho do jogo, que era justamente para dar aquela segurada na equipe do CSA, entendendo ali que para o CRB aquele resultado ainda estava confortável, mesmo trocando os 3 homens de frente para poder tentar manter a velocidade nos contra-ataques. Foi isso que o CRB fez no segundo tempo. Se fechou completamente, tentou trabalhar apenas nos contra-ataques, enquanto o CSA chegou a alguns momentos a ter 63% de posse de bola. A equipe conseguia encontrar os espaços, girava o jogo, tinha muita aproximação dos seus jogadores, conseguia fazer triangulações e utilizava o lado direito de ataque. O Kaique apareceu pouco no segundo tempo, segurando ali o Thiaguinho durante grande parte do jogo, e depois, com a entrada do Guilherme Pato, o Kaique conseguiu sair um pouco mais para o jogo, mas mesmo assim apareceu pouquíssimo no segundo tempo.
O jogo do CSA ficou condensado todo pelo lado direito, principalmente com a entrada do Marcos Ítalo. O jogador conseguiu explorar muito espaço, é um jogador de muita profundidade, de atacar aquela zona do campo, e foi a partir desse local que o Marcos Ítalo joga a bola para dentro da área, e Ciel, que já tinha colocado, o CSA no primeiro tempo tinha colocado uma bola na trave com o Buba, o Ciel já tinha tido boas chances, o CRB tinha tido a chance de ampliar já no segundo tempo, de fazer 2-0 com o Mikael poderia ter passado a bola, mas chutou e terminou que a bola foi por cima do gol. Então o CRB teve chances de ampliar o placar até o empate do CSA. Mesmo o CRB jogando na transição ofensiva, mesmo o CRB mais recuado, teve essas oportunidades, não aproveitou. O CSA, das chances que foram criadas, principalmente essa com o Ciel, a bola quica na frente de Fábio Alemão, quando quica, confunde um pouco ele não tira essa bola no primeiro momento, a bola cai para o Ciel sozinho, sem marcação, com o tempo, com o espaço, dá um chute, Matheus Albino não tinha o que fazer. Realmente ali foi um grande mérito ofensivo da equipe do CSA. Pensando em estatísticas do jogo, trazer aqui para vocês alguns pontos. Posse de bola no jogo inteiro, 55% para o CSA, 45% para a equipe do CRB. No segundo tempo, 61% de posse para o CSA e 39% para o CRB. No primeiro tempo, 51% para o CRB, 49% para o CSA. Por quê? Porque depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o CSA começa a ter mais volume de jogo. Também era equipe mandante, né? Muito comum que a equipe mandante tenha mais posse de bola. 10 finalizações para a equipe do CSA, 5 delas no gol, 1 gol. 13 finalizações para a equipe do CRB, 6 delas no gol, 1 gol. Cartões amarelos, um cartão amarelo para cada lado. O cartão amarelo para o CSA foi para o Ciel, por reclamação. E o cartão amarelo para o CRB foi para o Léo Campos, uma falta tática que ele fez, que ele puxou o jogador da equipe do CSA. Bom, um clássico equilibrado, pensando em duas equipes que estão em momentos diferentes, né? O CRB veio de uma continuidade de trabalho, pensando que vai jogar de novo a Série B, uma equipe que já tem uma espinha dorsal, mesmo que não esteja utilizando essa espinha dorsal ao longo do campeonato alagoano. Todo jogo está sendo uma formação diferente para girar elenco e também para poder tentar entender qual é a equipe ideal, que eu acho que foi essa que foi apresentada hoje, pelo tamanho do jogo, e o CSA, que vem tentando se firmar dentro do campeonato alagoano depois de um 2025 completamente desastroso, final do ano com um rebaixamento para a Série D, equipe que teve jogadores saindo, outros jogadores chegando e que chegaram muito bem, né? Como, por exemplo, o Kailan e até o Matheus Melo, que entrou no segundo tempo, conseguindo chegar bem para essa equipe. Vamos acompanhando agora, eu quero saber de vocês, o que é que você achou do jogo, você assistiu, você torce pro CSA, você torce pro CRB, foi o que você achou da partida e se você achou que o empate foi justo. Deixa aqui nos comentários.